sobre o meu pensar, tudo que eu falar faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar em mim, Senhor, reina em mim com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar em mim, Senhor, reina em mim com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Olá a todos, sejam bem-vindos em mais um culto. Não é ainda o culto que nós gostaríamos de estarmos aqui todos reunidos, mas entendemos pelo momento que necessitamos estar separados. Assim, receba aí o nosso abraço aonde você estiver, cumprimente uns aos outros dentro da sua casa, aí pode, e assim nós vamos cultuar distantes, mas presentes na presença do Senhor Jesus. Queria ler um texto hoje que está no Evangelho de Mateus, capítulo 6, que nada mais é do que uma oração também, ou Jesus ensinando os discípulos a como fazer uma oração, ou como eles orarem. Mateus capítulo 6, a partir do verso 9, vai dizer assim: vocês orem assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Dai-nos hoje o nosso pão de cada dia, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores, e não nos deixei cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que essa seja a nossa oração para iniciarmos esse culto, a oração do Pai Nosso, como é conhecida. Entendemos que esse nosso Deus está presente, seja aqui ou seja ali, aí na sua casa com vocês. É o mesmo Deus, independente da distância que nós temos um dos outros, continua sendo o mesmo Deus. E é esse Deus que eu quero convidar você a cultuar, a entregar seu coração nesse momento, a ter esse tempo de conscientização, de ser um culto racional, que Ele está presente. E assim que nós queremos fazer todos juntos, em nome de Jesus. Sejam, mais uma vez, todos bem-vindos a prestar o culto ao nosso Deus, o Deus de perto, o Deus que mesmo nós estando de longe, continua sendo o mesmo Deus, e está em todos os lugares, com cada um presente, Ele vivo, conforme a sua palavra diz. Está em cada casa, hoje à noite, e Ele quer receber todo louvor, toda adoração do nosso coração. Sejam, mais uma vez, um culto agradável, racional, mas um culto com todo o seu coração, para o único que é digno de receber todo louvor, toda honra.
caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti, tudo está em ti. Contigo vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Nós lemos no início Mateus capítulo 6, do versículo 9 ao versículo 13, a tão conhecida oração do Pai Nosso. É interessante que o contexto está no Sermão do Monte, capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 7 de Mateus. Jesus está reunido com os seus discípulos, que é o tradicional, ou como conhecemos, Sermão do Monte, onde ele vai ensinar os discípulos sobre alguns princípios. O princípio de hoje é sobre como orar. Os discípulos têm que aprender como orar, e vão aprender diretamente com o Mestre.
É interessante que antes de ter a oração do Pai Nosso, Jesus vai dizer para os seus discípulos: quando vocês forem orar, vocês entrem no quarto, feche a porta, fala com seu pai em secreto, e em secreto ele vai responder ou te recompensará. É um momento de intimidade sozinhos, você e o Pai. E daí ele vai dizer, quando você estiver orando, você ore assim: Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. A primeira ideia aqui é o Pai Nosso. Jesus diz que quando você entrar no quarto, aparentemente sozinho, mas você não está sozinho, você está com o Pai Nosso. É interessante porque ele fala para você ir sozinho, em secreto, longe de outras pessoas, mas ali vai estar o Pai Nosso. Por mais que tenha uma individualidade sua, falar com este Pai, com esse Deus Todo-Poderoso, Jesus lembra que Ele não é somente o seu Pai, mas Ele é o Pai Nosso. A ideia de Jesus aqui é apresentar um Pai que vai receber as suas orações, que vai receber as suas petições, um Pai que vai receber o seu desejo, as suas vontades, mas não significa que Ele vai respondê-la de início, porque Ele é um Pai, o Pai Nosso, o Pai que tem muitos filhos, e você tem que entender que você tem muitos irmãos. Por isso, dependendo como que for a sua oração, você não vai receber. E ali sim está aquela afirmativa: às vezes vocês pedem, mas não recebem porque não sabem como pedir. Uma das coisas que nós precisamos aprender, e aqui Jesus está tentando ensinar, é que quando eu for pedir alguma coisa para o Pai, por mais que seja a minha necessidade, por mais que seja a minha vontade, eu estou incluído em uma família, eu tenho irmãos, eu tenho mais pessoas. Por isso nós temos que tomar cuidado quando nós vamos falar com o Senhor de alguém, porque, principalmente, quando eles são nossos irmãos. Nenhum pai terreno, ele é falho, nenhum pai terreno, ele pode ter preferências por filhos, porque o homem tem seu pecado, porque o homem é falho, porque o homem pode ter as suas dificuldades, e assim ele pode ter preferências. Mas lembrando do Pai Nosso, este é um Pai que é santo, que Ele não tem defeito, que não tem pecado e que Ele não tem preferências por filho A ou por filho B. Este é o nosso Pai, o Pai Nosso. Nós podemos pedir qualquer coisa para o nosso Pai, mas não significa que nós vamos receber, principalmente quando tem essa advertência de entendermos que nós temos irmãos, o mesmo Pai, com muitos filhos. E daí essa oração, por mais que ela seja secreta, individual, ele faz a gente encontrar o comunitário, a comunidade, a família. Todas as vezes que chegamos diante desse Pai, nós precisamos entender que nós não temos privilégios, que nós não temos a prioridade de receber as coisas antes de outros, mas que Ele vai julgar segundo aquilo que Ele tem como vontade boa, perfeita para as nossas vidas. Uma das coisas que às vezes a gente vê as pessoas orando e há uma certa dificuldade com algumas orações. Eu principalmente tenho certas dificuldades de orações quando alguém fala assim: eu determino, eu exijo, eu quero, como se fosse aquele filho mimado, aquela pessoa que parece que o mundo está girando em torno dela. Eu tenho dificuldade com essas orações. As nossas orações, e Jesus ensina isso, começa como um Pai Nosso. Eu não sou o único, eu tenho mais irmãos pedindo para aquele Pai. Por mais que eu esteja no quarto, sozinho, em secreto, outros podem estar fazendo a mesma coisa. E o nosso Deus
ouve todas as orações, mas não significa que Ele vai responder segundo o nosso coração, que muitas vezes é egoísta, que muitas vezes é falso, que muitas vezes está cercado até mesmo por muitos pecados que nós cometemos. A ideia hoje é de lembrar a todos, quando a gente for orar, que a nossa oração é um pai que tem muitos filhos, um pai que vai receber as orações, mas um pai que vai filtrar segundo a sua vontade que é estabelecida. Esse é o Pai. Seja feita a tua vontade, assim como é no céu, seja feita aqui na terra. E às vezes a sua vontade sendo estabelecida aqui na terra não significa responder as minhas orações conforme eu quero. Eu gosto muito de lembrar quando a mãe de 2 discípulos chegaram para Jesus e disseram assim: quando chegar no final de tudo isso, que um possa sentar à sua direita e o outro sente à sua esquerda. E Jesus vai dizer assim: beber do cálice, passar pelo sofrimento, eu sei que eles vão. Ao sentar-se à direita ou à esquerda, isso pertence ao Pai. É Ele que sabe aonde cada um vai sentar. Ou seja, isso não é prioridade. Prioridade é entendermos que nós fazemos parte de uma comunidade de discípulos, de uma comunidade de irmãos, o Pai Nosso. Que hoje você possa pensar no Pai Nosso, que nós estamos envolvidos em comunidade, com uma família. Segundo ponto interessante é que ele vai dizer: dai-nos hoje o nosso pão de cada dia. O Pai Nosso vai falar que nós temos o pão nosso de cada dia. A gratidão pelo pão nosso de cada dia, a gratidão pelo sustento, a gratidão pela dádiva da vida, a gratidão pelo dia de hoje. O pão nosso de cada dia significa o sustento diário, assim como acontecia lá no deserto. Logo pela manhã tinha maná para todos, e o maná era para o dia, ninguém era para guardar maná para o outro dia. O maná era para aquele dia, para ser consumido naquele dia, era provisão diária. Que nós possamos, em tempos de dificuldade, termos o coração grato pelo pão nosso. Olha que interessante, é nosso, não é meu. Se é nosso, significa que tem mais pessoas para comerem. Se é nosso, significa que tem partilha. Se é nosso, significa que tem comunhão. Mais uma vez, nós estamos entre irmãos. É o Pai Nosso que nos dá o pão nosso. Que nesse momento nós possamos pensar se aquilo que nós temos, não só o alimento, que significa esse sustento, o pão nosso, mas tudo aquilo que possa ser provisão de Deus, a casa que você tem, as coisas que você tem, o trabalho que você tem, tudo isto é sustento, a dignidade, a afetividade, é nosso, é o pão nosso, o sustento nosso, o trabalho é nosso, a dignidade é nossa. E para isso nós precisamos pensar se todos os recursos que eu estou tendo, se eu estou compartilhando, se eu estou distribuindo, ou se eu tenho tomado como decisão que é meu, único, exclusivo meu. É interessante Jesus falar para você ir para o seu quarto sozinho, e quando você vai para o quarto sozinho, diante de Deus, Ele te apresenta a família, os irmãos, aonde o seu eu tem que diminuir, o Senhor tem que aparecer, e Ele tem que revelar que você não é o único nessa terra. Por isso, tudo aquilo que nós temos é para a nossa administração, tudo aquilo que nós temos é para o nosso sustento, mas precisamos administrar, principalmente, compartilhando com aquele que não tem. A ideia aqui não é tudo que eu tenho eu saio distribuindo para as pessoas, mas a ideia é estar sensível. Se alguém precisa de algo e eu tenho, eu posso compartilhar, porque não é o meu pão, mas é o nosso pão. Será que você tem acumulado tesouros nessa terra, pensando que simplesmente é seu,
porque você trabalhou, porque você conseguiu, porque você conquistou e é seu e você faz o que você quer. Esse é um pensamento e pode ser uma prática da sua vida. Mas o que nós lemos é que o pão é nosso. E se é nosso, não é meu exclusivo, é para compartilhar. Será que nós estamos compartilhando afetividade, justiça, sustento? Será que nós estamos compartilhando coisas que eu nem tenho usado, mas está lá guardado, porque um dia eu ganhei ou eu conquistei e eu acho que é meu, e nesse momento de pessoas com necessidades, eu finjo que não tenho, ou melhor, eu nem vou ao meu pai para dizer que tenho, porque eu sei que é nosso, não é meu. Que hoje nós possamos pensar sobre a nossa vida. É interessante que a vida de espiritualidade cristã, ela é baseada em uma oração individual, em secreto, com Deus. Mas à medida que eu estou com esse Deus, Ele me faz ver que eu não estou sozinho, que eu faço parte de uma comunidade de discípulos, que eu faço parte de muitos irmãos, que eu tenho um Pai que toma conta de todos, e que eu tenho sustentos que não são somente para minha casa, mas que eu posso compartilhar com outros que não conseguem ter. Nesses dias de crises, nesses dias de lutos para muitos, nesses dias que pessoas passam necessidades, crises financeiras, que eu posso pensar se eu tenho tentado simplesmente guardar aquilo que eu acho que é meu para sobressair, ou se eu posso colocar na mão do Senhor Jesus e deixar Ele multiplicar para que muitos tenham. Eu gosto do texto que mais uma vez Jesus vai relatar que a multidão estava presente, o dia já estava chegando ao fim, os seus próprios discípulos diziam: Senhor, despede essa multidão, porque não tem o que comer para eles. E Jesus só faz uma pergunta para os seus discípulos: o que vocês têm? E ali tinha alguns pães e uns peixinhos. E Jesus mostra para eles, lá na frente, essa oração: o pão nosso, dai vós de comer. Dai vocês mesmos, discípulos aqui. Vamos agradecer por isso que nós temos, alguns pães e alguns peixes, e deixar que todos participam dessa mesa. Aparentemente, aos nossos olhos não vai dar, mas como é o nosso pão, existe a multiplicação do nosso Deus. E diz aquele texto, que todos comeram, e ainda sobrou muitos pães e peixes. Que nesse momento talvez você esteja com medo de uma crise que tenha assolado o mundo, mas essa crise nunca pode te levar para a ganância, nunca pode te levar para o medo de não compartilhar as coisas que você tem, e que você possa entender que é muito melhor a gente apresentar diante de Deus aquilo que nós temos, para aquilo que a gente acha que é meu, ser nosso, e muitos podem ser alimentados. Você pode alimentar muitas pessoas no dia de hoje. Alimento não só dando comida, mas alimento dando palavras de esperança, transmitindo amor, afeto. Você pode ajudar muitas pessoas que estão em necessidade, fazendo algum pequeno serviço. Ofereça aquilo que você tem diante do Senhor, para que o pão não seja seu, mas seja nosso. Por último, ele vai terminar nessa questão do nosso, dizendo que perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. O Pai nosso, o pão nosso, e agora ele vai falar sobre o perdão nosso. É interessante porque
Às vezes nós vamos diante de Deus pedindo perdão pelos nossos pecados. E gastamos muito tempo pedindo: Senhor, perdoa os meus pecados, perdoa as minhas falhas, perdoa os meus pensamentos. E quando nós olhamos para a comunidade, a gente retém perdão para alguns. Porque fomos traídos, porque fomos maltratados, porque fomos injustiçados. A gente pede perdão com uma facilidade tremenda, mas temos dificuldade de liberar esse perdão que alcançou os nossos corações. Queria dizer para você que o perdão foi estabelecido antes mesmo, eu e você ter nascido. O Senhor já tinha estabelecido o seu perdão naquela cruz. Morreu para perdoar os nossos pecados, para purificar as nossas vidas. E quando eu confesso ou me arrependo, é porque eu já tenho perdão. Eu fico constrangido de continuar uma vida no pecado, porque Ele morreu por mim. Ou seja, seu perdão foi estabelecido. E porque seu perdão foi estabelecido, eu me arrependo. Eu tenho constrangimento de viver uma vida como se fosse minha e eu faço dela o que eu quero, sendo que um dia uma pessoa morreu por mim. Queria que você pensasse hoje, se você tem guardado ressentimentos de pessoas que estão necessitadas, que você possa abrir a cela e liberar essa pessoa do seu coração, para que ela possa continuar a sua vida. Mas esse é um pensamento. Um outro pensamento que eu quero compartilhar com você é que quando a gente prende uma pessoa no nosso coração, a gente acha que está prendendo essa pessoa, mas quem está preso realmente sou eu, porque eu estou vivendo e convivendo dentro daquela cela com aquela pessoa, dia e noite. Quando liberamos perdão, a primeira pessoa a sair da cela sou eu, para ter toda a liberdade. Se eu pedir perdão para uma pessoa e ela não quiser liberar perdão, é com ela. É ela que está se trancando nessa cela. Mas eu não posso me dar o luxo de deixar pessoas sem receber o meu perdão. O perdão que é nosso, que foi entregue a nós, para todos. Se o Senhor deu o nosso perdão, por que nós temos dificuldade de perdoar uns aos outros? Em qualquer esfera, seja dentro da comunidade cristã, seja na igreja, seja na política, seja na sociedade, na família, seja entre amigos, há uma grande dificuldade em poder liberar perdão, porque a gente acha que nós temos esse poder de querer liberar as pessoas, mas nós não temos o poder de liberar as pessoas. Nós temos a decisão de liberar o nosso próprio coração, mediante o nosso perdão, aquele que foi estabelecido para nós. Hoje à noite, se seu coração está preso com algum sentimento, ressentimento, se ele está preso em alguma situação que tenha nome, que tenha CPF, às vezes tem até endereço que você sabe, alguns você não sabe mais, porque já aconteceu há tanto tempo, você nem sabe se está viva ainda aquela pessoa, mas ela continua lá guardadinha. Pior de tudo, ela não está lá sozinha guardada, você está sozinho dentro daquela cela guardada. Que esse perdão que purifica os nossos corações possa nos dar esse entendimento hoje, da gente abrir essa cela, abrir a gaiola e deixar o pássaro voar livre, como mais uma oportunidade de vida. Nós possamos entender que na oração do Pai Nosso, Ele também nos dá o pão nosso e nos dá o perdão nosso. Que essa oração que está no seu contexto, que você está lá sozinho falando com Ele, você começa a se deparar que você não está mais sozinho,
porque o Senhor vai te oferecer, ou vai te mostrar que existe uma comunidade. E é interessante que ao sair dessa oração, você está no cotidiano, juntos com um monte de pessoas, se relacionando, trabalhando, convivendo, e essa oração se torna poderosa no dia a dia. Por isso Jesus está ensinando seus discípulos a orarem. Vai lá em secreto, abre o seu coração para o Pai, mas entenda que o Pai vai mostrar que você não é exclusivo nessa terra, que você faz parte de uma família, e que sua oração individual só te fortalece para você viver entre os outros. É interessante que na história da igreja, todas aquelas pessoas que a gente vê como, ou denominaram como santos, eles tinham o hábito de ter vida de oração, vida de meditação, de contemplação, de jejum, mas é incrível que eles sempre estavam envolvidos com a causa dos outros, ajudavam os pobres, ajudavam os necessitados. A sua espiritualidade, ela se manifesta no outro. Por mais que eles saíam e muitas vezes estavam lá nos monasteiros da vida, isolados, reclusos, mas à medida que eles iam tendo esse entendimento com Deus, eles saíam e iam ajudar uns aos outros, principalmente aqueles que não têm nada. Que nós possamos aprender com Jesus, se possível, todos os dias, ir para o nosso quarto, em secreto, falar com o nosso Deus. A gente vai lá, fala, se lamenta como se fôssemos a última pessoa dessa terra, e deixar Ele apresentar que existem milhares e milhares de pessoas que necessitam de muitas coisas que eu e você temos, e que nós saímos desse quarto inspirados a viver no dia a dia, compartilhando o Pai Nosso, compartilhando o pão nosso, compartilhando o perdão nosso, e assim sermos agentes de transformação nessa terra. Que o Senhor Jesus nos ajude, que nós possamos nesse momento refletir, enquanto cantamos uma música. Eu queria que você, aonde você estivesse, pensasse como está a sua vida, o seu coração, que você pudesse refletir sobre essa mensagem, que você pudesse procurar como tem sido a sua vida no quarto, em secreto, as suas lamentações, as suas exigências diante de Deus, e se você tem compartilhado o seu Pai, se você tem compartilhado o seu pão, se você tem compartilhado o perdão, que todas essas coisas têm vindo do Senhor para nós, se a gente tem compartilhado com o próximo todas essas coisas. Enquanto cantamos, aonde você estiver, feche seus olhos, reflita sobre o seu coração, pensa como está a sua vida, porque nessa noite o Senhor Jesus quer continuar falando aos nossos corações, e principalmente trazendo libertação para muitos que andam presos, sobrecarregados, que andam tristes com a vida, apavorados, com medo, e Jesus quer fazer com que você possa olhar para o Pai Nosso, que traz todo sustento, e pela sua maravilhosa graça nos estende esse perdão, para que nós possamos continuar a vida. Enquanto cantamos, pense, e depois nós vamos orar.
tudo que há em mim. Quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Eu sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Estamos diante de Ti para refletir na Tua palavra viva e eficaz. Que ao entrarmos no quarto, na nossa individualidade com o Senhor, nós possamos ter esse entendimento que não tem exclusividade, que nós pertencemos a uma família muito grande, porque o Senhor é o Pai nosso. Que não tenhamos egoísmos, segundo aquilo que eu tenho, ou segundo aquilo que eu gostaria de ter. Que eu posso lembrar que também temos o pão nosso, e o pão é de compartilhar, o pão é de ajudar uns aos outros. Não é só meu, é um pão nosso. Que o Senhor nos ajude a pensar sobre essas coisas, que possamos lembrar que o perdão é nosso. Se eu recebi, eu também posso dar, compartilhar. Que eu não venha aprisionar ninguém no meu coração, e que eu não fique preso junto com essa pessoa. Que seu Santo Espírito nos dê força para que nós possamos abrir a cela do nosso coração e sermos libertos, juntamente com aqueles que a gente tem aprisionado há muito tempo. Que nós possamos entender que o Pai é nosso, que o pão é nosso, mas que o perdão também é nosso. Nos ajude, ao sair do quarto, sairmos livres, entendendo que a verdadeira espiritualidade, ela se faz na comunidade, uns com os outros. É amando, é perdoando, é compartilhando, é celebrando, é adorando. Essa é a vida cristã. Que nós possamos aprender essa oração com o Senhor Jesus e que possamos praticá-la no nosso cotidiano. Assim nós oramos no nome de Jesus. Queridos, muito bom estarmos reunidos sempre, apesar da distância, e que você possa, durante esse tempo, ter seus momentos a sós com o Senhor, momentos no quarto, momentos separados, momentos em secreto. Eu acredito que o Senhor quer falar aos nossos corações, principalmente durante o momento de crise. E que essa crise não é só sua, saiba disso. Você faz parte de muitas pessoas que estão vivendo crises. E que nós possamos, em Deus,
e entender que estamos todos juntos, passando a mesma tempestade. Não é no mesmo barco, gostei dessa frase. Tem gente passando a tempestade em barcos diferentes. Tem alguns que estão no cruzeiro, tem alguns que estão numa lancha, tem alguns que estão num barquinho e tem alguns que estão em cima de uma madeira. Não é tão democrática como algumas pessoas pensam. A tempestade é para todos, mas aonde cada um se refugia dessa tempestade tem muitas diferenças. Que a gente não pensa só em, que nós não pensemos só em nós mesmos, mas que nós possamos pensar no todo, porque como nós acabamos de refletir, existe o nós. E agora eu queria te convidar a fazer parte desse nós. Nós estamos, desde o começo do mês, levantando cestas básicas para poder ajudar famílias que estão em necessidades. Nós vamos colocar aqui o endereço aqui embaixo da conta bancária da igreja e pedir a sua ajuda para que você possa ofertar. Faltam hoje cerca de 30 cestas básicas para que nós possamos chegar no número de 100 cestas. Nós fizemos isso há 2 semanas atrás. O que nós queríamos alcançar de 100 cestas básicas, alcançamos 120. Agora nós temos o interesse, o desejo de querer conseguir mais 100 cestas básicas, porque nós sabemos que tem muitas pessoas necessitadas, tem muitas pessoas que a tempestade está sendo muito mais forte do que para outros, e aqueles que conseguem, a gente gostaria de fazer seu pedido. Enquanto nós vamos cantar essa música, que você possa fazer uma transferência, que você possa amanhã de repente fazer um depósito e ajudar a gente a comprar cestas básicas. Você pode fazer agora enquanto nós cantamos, para você não esquecer, faça agora, oferte, né? E na identificação você coloca lá cesta básica, vai na conta da igreja, mas vai ser para cesta básica, um dinheiro específico para cesta básica. E daí você já aproveita, se você quer dizimar, se você quer fazer uma outra oferta, que você possa fazer nessa mesma conta, só especificando qual é a sua finalidade. Nós temos uma prioridade, alcançar 100 cestas básicas, e você pode fazer isso, pode compartilhar de um pouco que você tem. Cada cesta custa R$50, mas você fique à vontade de compartilhar conforme você pode. Aquilo que você consegue, não faça loucuras em nome de Deus. Ele pede para a gente compartilhar, simplesmente para a gente repartir um pouco daquilo que nós temos, sem loucuras, porque nós precisamos apresentar somente a Ele aquilo que nós temos e deixar Ele multiplicar, ok? Vamos orar mais uma vez? E muito obrigado pela participação desse culto, mesmo sendo online, e vocês estarem conosco, prestigiando, cultuando ao Senhor. Em breve estaremos reunidos, todos juntos, mas por enquanto estamos reunidos no mesmo Deus, presente nas nossas casas, distante um dos outros. Oremos. Senhor, nós queremos te agradecer por esse momento na tua presença, nesse momento intencional na tua presença, esse culto que prestamos ao Senhor nesse momento. Receba o nosso coração, receba do nosso coração todo louvor, toda adoração, toda contribuição, seja para cestas básicas, seja para ofertas para outros fins, seja o dízimo que cada um queira dar, que nós possamos entregar diante do Senhor e saber que aquilo que nós apresentamos do Senhor é suficiente para que o Senhor faça um milagre e abençoe muitas pessoas, pessoas que necessitam realmente de algo para comer. Como último testemunho, quando Humberto foi levar uma cesta para uma senhora, lá na periferia de Aparecida de Goiânia, e quando ela viu o Humberto chegando com aquela cesta, ela ajoelhou no quintal da sua casa, agradecendo ao Senhor pela provisão, porque tinha acabado todas as coisas. Pai, que essas cestas sejam enviadas como provisão, sustento para cada família que precisa. Nós queremos abençoar as pessoas, não porque nós somos bonzinhos, não porque somos melhores, não porque a nossa igreja faz alguma coisa,
nós só queremos participar, como os discípulos participaram da multiplicação dos pães com o Senhor naquele dia. Nós simplesmente queremos participar do milagre que o Senhor quer realizar. Usa as nossas vidas, usa os nossos recursos, usa as nossas forças, para que nós possamos abençoar uns aos outros. Que o Senhor nos dê uma boa semana, debaixo da sua maravilhosa graça, com a sua paz, a paz que o mundo não dá, a paz de coração, a paz da certeza que o Senhor ainda continua no controle de todas as coisas, a paz que o Senhor luta por nós, a paz que o Senhor é por nós. Quem será contra nós? Assim nós oramos, em nome de Jesus. Derrama paz, vem derrama as bênçãos sobre este povo que se chama povo teu. Dá-nos teu amor, dá-nos tua força, para que tentações não venham a nos desviar. E a glória seja dada